Todos e a todas, nós estamos começando o nosso programa Quarta Sindical, já estamos na terceira edição desse programa, um programa de parceria entre a CUT Paraná e o Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, sou repórter do Brasil de Fato Paraná, e hoje o tema é educação pública, né? Sempre a gente tem discutido todos esses temas do sindicalismo, dos movimentos sociais, nesses tempos de pandemia. E nós temos vários assuntos para discutir, vários acontecimentos aí já para debater com as nossas convidadas especialíssimas. E, mais uma vez, eu estou aqui em parceria com o Márcio Killer, nosso anfitrião, presidente da CUT Paraná, que vai fazer a mediação comigo deste debate. Então, eu passo a palavra para o Márcio, que vai fazer a apresentação das nossas convidadas e já iniciar esse debate. Muito bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Márcio, é com você. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aí pelo Facebook da CUT Paraná, pelo Facebook do Brasil de Fato. Um bom dia a todos, nos ajudem, compartilhem, divulguem. E na terceira edição do nosso programa Quarta Sindical, no qual eu divido a bancada com a jornalista Ana Caldas, hoje nós vamos fazer uma discussão sobre educação em tempos de pandemia. E para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco, nós vamos hoje dialogar com as companheiras, a professora Rosângela, né? Professora Rosângela Gonçalves de Oliveira, professora de Educação de Adultos do Instituto Federal do Paraná, né? E presidenta do Sindidutec Paraná, Sindicato de Base Estadual, né, que está presente em quase todas as regiões do Paraná. E também com a companheira Janisley Albuquerque, que é professora do Colégio Estadual do Paraná e é membro da direção nacional da CUT, secretária de Políticas Sociais, e que vai também estar nesse diálogo conosco, né? A gente, então, vamos fazer esse diálogo na perspectiva de entender um pouco como que a educação enfrenta esse período de crise. Nós sabemos, né, esses últimos dias são dias de efervescência política, a gente tem acompanhado os noticiários, e no meio dessa efervescência política, o dia a dia da política brasileira não para, e a educação também não para, tem diversos assuntos, né, rolando no Congresso. Então, eu queria começar esse diálogo com a Rosângela e depois com a professora Janisley sobre essa questão, a questão da educação em tempos de pandemia. Rosângela. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui nessa live, na maioria de mulheres, já tem um ponto ganho comigo, só isso, na companhia de grandes amigos de longa data aí na defesa da educação, a Ana e a Jane, que éramos e somos, né, parceiras na defesa da escola pública. A gente tem enfrentado uma resistência bastante forte com relação à preservação da vida nessa época de isolamento social, porque há uma forte pressão do governo para que possamos ofertar e oferecer um retorno, e aí entendemos que não é seguro, para as atividades docentes. O que o Instituto tem feito no sindicato e em pressão, né, com a reitoria, e às vezes em parceria com a reitoria, é construir protocolos de retorno e interferindo sempre que possível de forma dialógica e, quando não possível, de forma mais contundente, na necessidade de segurança e qualidade da educação, pensando na inclusão, inclusive, dos nossos discentes. E aí a gente tem várias preocupações, uma delas, de cunho político, é o Fundeb, que esse ano precisa ser votado, porque, não sei se todos sabem, mas o Instituto Federal não oferece só ensino superior, ele oferece ensino médio integrado e subsequente,
profissional. Então, a gente depende dessa verba do Fundeb, da educação básica, não só por isso, mas é porque defendemos o Fundeb. Tivemos, inclusive, essa semana uma conversa com a relatora Dorinha, que é a parlamentar do DEM, que está à frente dessa pauta no Congresso, com o compromisso dela de que essa pauta venha à votação ainda esse ano. A gente também está oferecendo algumas atividades, mas na luta sindical, principalmente porque os estudos não pararam, né? A gente, além de ações com a comunidade, nós também estamos produzindo alguns trabalhos remotos com os estudantes preocupados com a sua saúde emocional nesse tempo de pandemia. As preocupações giram em torno, inclusive, dos cortes, né? Um dos cortes é o de adicionais de insalubridade. A gente sabe que tem professores produzindo álcool gel nos seus campos, dentro dos laboratórios, e não estão respaldados com esses adicionais. Enfim, a luta é constante e tensa, difícil. Pedagogicamente, a gente construiu junto com a reitoria alternativas para a EAD, que na sequência a gente vai conversar, e não é a EAD, né? A gente deixou bem claro e conseguimos ganhar essa discussão de que não estamos oferecendo educação à distância, estamos oferecendo uma outra forma de atividade para acompanhamento dos estudantes e para repor algumas questões de conteúdo, pensando sempre na inclusão de todos e todas. Legal. Janisley, e a CUT Brasil, a educação nacional, através da CNTE, da APP, que você participa bastante, como que está esse quadro? Liberar. Então, é bem importante, porque ela não é um problema ou uma questão que afeta ou que seja do interesse apenas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Todos e toda uma sociedade que se pretende civilizar-se, desenvolver ciência e tecnologia, ou seja, fazer um projeto de sociedade igualitária, justa, ou seja, um país bom de se viver, né? E que seja bom para todos, não só para 1%. Todas as sociedades que tiveram esse tipo de preocupação entenderam que a educação era um projeto, teria que ser um projeto central na construção disso, né? Então, eu acho que temos que partir um pouco dessa compreensão. E, nesse sentido, esse debate ele não pode ser visto apenas como do interesse da escola e de quem lá trabalha. Não, ele tem que ser visto, né, a questão do Fundeb é um tema que tem que ser preocupação de todo o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras, de todas e todos que têm seus filhos na educação, na escola pública, seja escola pública ou privada, porque boa parte dos estudantes, ou seja, nós tivemos 7 mil alunos, 7 mil estudantes que saíram da rede privada em vista dessa crise, em vista de toda essa situação, que não tem perspectiva de melhorar tão cedo, né? A destruição que está sendo feita pelo governo Bolsonaro no Estado brasileiro, em todos os aspectos, né? E lógico que a educação não está fora disso, tem causado desemprego e muitas famílias têm tirado seus filhos da escola privada, porque não conseguem pagar, e matriculado na escola pública. O que, assim, do meu ponto de vista, isso é bom, porque traz mais gente para a defesa da escola pública, né? Inclusive, na minha opinião, a escola pública devia ser a prioridade, ou seja, a opção número 1 de todas as famílias,
né? E a escola privada devia ser uma opção, e não falta de opção, em muitos casos, em regiões que não têm escola pública. Então, dito isso, né, para situar o nosso debate no conjunto dos problemas que a sociedade como um todo deve se preocupar, eu quero dizer que o Fundeb, por exemplo, a discussão não é só o Fundeb, é o tema do financiamento da educação, né? O financiamento da educação, assim como o financiamento da saúde, como o financiamento da assistência, como o financiamento de muitas políticas públicas, tem que ser o financiamento público, certo? E tem uma disputa no Estado brasileiro hoje, ou seja, o golpe em 2016 tinha um eixo, tinha vários, assim, eu apontaria 2 eixos. Um, que é instaurar um novo marco, um novo regime de exploração do trabalho. Um regime de exploração sem nenhuma proteção legal. Esse é um dos objetivos do golpe de 2016. O outro é uma disputa intensa sobre o fundo público. Com quem fica, para quem fica o fundo público. O fundo público não deixou de existir. O Brasil não deixou de ter um PIB de 7 trilhões, de ter um orçamento de trilhões. A questão é, para quem vai? Paulo Guedes, quando inicia a pandemia, já definiu, primeiro os bancos. A emenda constitucional 95 também reforçou, já apontou isso. A emenda constitucional 95 diz que primeiro paga os bancos, depois vê o que sobra para o resto. Então, eu quero, para falar do Fundeb, falar do financiamento da educação, portanto, nós temos que partir primeiro dessa concepção de Estado, dessa concepção de orçamento. É isso que está em disputa na sociedade hoje. Quem fica com o fundo público? E o Fundeb, ele é crucial. Para vocês terem uma ideia, de cada R$10 investidos na educação básica no Brasil hoje, R$6 estão dentro do Fundeb. Então, o meu salário, ou seja, o salário do funcionário, a manutenção da escola, tudo que move, que faz a escola, né, seguir funcionando, de cada 60% disso está no Fundeb, para termos uma ideia da importância dessa pauta que está para ser votada no Congresso Nacional. Janes, eu acho que a gente ainda tem pano para manga para falar do Fundeb. Eu queria até fazer uma questão para vocês, mas eu vou emendar com uma outra questão, daí se vocês quiserem complementar ainda algo sobre o Fundeb, né? Porque o Fundeb, ele hoje, aí na semana que passou, enfim, foi alvo de negociação política, né, do Bolsonaro para que ele tenha esse apoio que é importantíssimo para ele, que é do Centrão, né? Então ele entregou um dos fundos mais cobiçados, né, na questão orçamentária para o Centrão, e o Bolsonaro vem seguindo numa linha de não apresentar plano nenhum, né, proposta nenhuma. Então isso acontece no Ministério da Saúde, que nós estamos há dias sem ministro da Saúde, e acontece no Ministério da Educação, que, né, não há linha governamental, não há proposta, a não ser a proposta de destruição mesmo da educação pública. Então, se vocês quiserem ainda comentar um pouco mais do Fundeb, mas eu vou emendar com o nosso próximo tema, que tem a ver aí com esses ataques do governo Bolsonaro e nenhuma preocupação com a educação pública, que é essa recente intervenção no Instituto Federal ali de Natal, né, e outras propostas mesmo de intervenção. A gente, né, para explicar assim rapidamente, nós temos a lista tríplice, e que geralmente essa lista tríplice é apresentada para que esses nomes sejam escolhidos, mas
democraticamente, quando a gente está vivendo em um momento democrático, o eleito, né, democraticamente pela comunidade acadêmica, é o escolhido. Na questão do Instituto Federal ali do Natal, o nome que foi escolhido ali pelo ministro da Educação não estava nem na lista. Né? Então, isso é o absurdo do absurdo, realmente essa vida nossa no estado de exceção. Então, eu queria passar para a Rosângela. Rosângela, se você que está aí no Instituto Federal, a gente vê também uma discussão já acontecendo na Universidade Federal do Paraná, que está em tempo de eleição, discutindo isso, né, comprometendo os candidatos que venham a apresentar seus nomes contra essa questão da possibilidade de intervenção. Então, o que eu queria escutar de vocês duas, e vou passar a palavra primeiro para a Rosângela, como que vocês veem essa questão, como que vocês vêm se organizando, né, a partir da questão, a partir do sindicato, e se quiserem ainda complementar algo sobre o Fundeb, fiquem à vontade. Rô. Acho que só para fechar o Fundeb, essa é uma pauta que eu já solicito aí para o Brasil de Fato e para a CUT, para que a gente tenha mais tempo e única e exclusivamente falar sobre ele, porque ela é urgente. O Fundeb nos mantém e todas as discussões que permeiam essa pauta, elas são importantes para a gente apresentar para a comunidade. Com relação à eleição e posse dos reitores nos institutos, hoje caiu a MP que mudava as eleições dos reitores das universidades federais, ela perde a validade. Então, isso é positivo, porque daí a gente tem menos interferência. E tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que a lei de criação dos institutos federais corrige um equívoco nas eleições, na prática eleitoral das universidades federais. A construção da eleição na Universidade Federal, ela é de lista tríplice. Normalmente, os governos passados aceitavam democraticamente a eleição democrática que era instituída e instaurada nas universidades. Então, ia para o MEC e ele fazia a validação da consulta popular das universidades. Essa situação, essa legislação que é da época da ditadura militar, precisava e precisa ser revogada, né? A autonomia da universidade para sua gestão democrática precisa ser reconhecida legalmente. E essa questão foi corrigida na lei de criação dos institutos. O ministro da Educação não pode interferir nessa eleição dos institutos. Mas quando acontece alguma questão de júdice dentro do processo das universidades, eles determinam quem vai assumir, que não foi o caso do Rio Grande do Norte. Tanto que ainda está em disputa judicial pela não probidade de direito, né, de interferência nessa situação. E a gente como sindicato e como instituto, sempre favorável à democracia. Nós tivemos aqui no Instituto Federal do Paraná um tempo bastante grande com interventores, e foram mais de um interventor, por conta, não sei se vocês lembram, então, na sequência o reitor foi afastado e a gente teve toda uma demanda aí de situação bastante antidemocrática. Né? Eu não sei se respondi a sua pergunta. Márcio, você está sem som. Márcio, você está sem som. Recomeça aí. Está aberto? Abriu? Ok. Ok. Viu, Rosângela? Eu acho que esses pontos que você aponta aí são fundamentais, porque eles entram numa questão que é a questão do republicanismo, né?
os governos democráticos e populares passados, eles exerceram o conceito de republicanismo, né, respeitando todas as indicações, as eleições internas que haviam nas universidades, os processos, né, de indicação, e em nenhum momento foi indicado, né, pelo menos que eu tenha conhecimento, não, em nenhum momento foi indicado alguém que não estivesse dentro das listas tríplice, né, que é uma burocracia ainda da antiga Constituição de 1967, que, na minha opinião, já tinha que ser acabado. Nós precisamos respeitar a democracia interna das instituições, das universidades, da democracia, né? Então, acho que esses elementos que você levanta são fundamentais, né, e que provavelmente vão ser ainda mais abrilhantados pela fala da Janes, mas nós temos que fazer essa defesa, que o republicanismo, a democracia precisa imperar nessa instituição. O governo Bolsonaro é um governo que vive de editar medida provisória, é um governo ioiô, que vai testando as coisas de volta, que vai fazendo seus testezinhos, se arrepende depois, refala, e isso é muito ruim para a democracia. Tanto é ruim que nós estamos no meio de uma pandemia mundial, discutindo educação, e nós estamos há quase um mês já, né, aproximando, aí provavelmente chegue a isso, sem um ministro da saúde no meio de uma grande pandemia. Então, acho que esses elementos de republicanismo, eles são fundamentais. Janes? O tema. Oi? Não, você estava sem som, agora beleza. Tá. Eu queria recolocar o tema essas intervenções nos institutos federais, nas universidades, ela tem a ver com um processo de autoritarismo gradativo que nós estamos vivendo. Então, a intervenção na educação, ela não é uma medida aleatória. E acho que o Bolsonaro não é louco. Primeira coisa. Ele é um imbecil, ele é ignorante, ele é tosco, ele é chucro, né? Ele é tudo isso. É grosseiro, é o tipo de sujeito que a burguesia, por exemplo, não convida para ir na sua casa, porque ele é do tipo que coça o saco, que cospe, que arrota na mesa, entende? Desculpe a grosseria, mas é que, para falar de Bolsonaro, a gente não tem como ser fino, né? Então, ele é um sujeito incômodo, mas do ponto de vista do projeto econômico, do projeto educacional, dos projetos que estão sendo implementados, a agenda econômica, a agenda política é exatamente a mesma da burguesia fina e educada. Exatamente a mesma. Não há diferença de projeto, de agenda econômica, política, social, entre Bolsonaro e Alckmin, né? Entre Bolsonaro e a família, essa coisa anacrônica da família, da monarquia. Não há. Agenda econômica, política e social é exatamente a mesma. A diferença é de boas maneiras, né, no trato social. Então, dito isso, precisamos compreender, né, acho que é importante, a Rosângela já aponta isso, essas intervenções, elas têm a ver com um projeto autoritário, porque o neoliberalismo, o autoritarismo, é parte do projeto neoliberal neste momento. Eles não precisam da democracia, não precisam, eles estão prescindindo das práticas democráticas. Então, o autoritarismo, ele faz parte deste processo de implementação dessa agenda política, econômica e social, antipovo, antinacional, desculpe, que exclui e que mata mesmo. Então, quando nós
Quando o Bolsonaro diz, eu sinto muito aí que morreram 30 mil, mas todo mundo vai morrer. Isso é necropolítica, é uma política de morte mesmo. Então, não é loucura, é método, é projeto. Matar o máximo possível de pobres, de idosos. A secretária da Previdência já falou, isso melhora o nosso... melhora economicamente a Previdência. Ou seja, a vida das pessoas para esse governo não vale nada. E isso vem sendo construído pelo individualismo, pela exacerbação dos valores daquilo que orienta culturalmente o neoliberalismo. Então, eles não querem escola pública, eles não querem Instituto Federal Público, eles não querem universidade pública, eles querem um país... eles não estão preocupados em redução da desigualdade, e nisso o ministro da Educação, o ministro inimigo da Educação, já falou que o Enem não tem que ser para reduzir a desigualdade, como foi proposto nos governos democráticos populares. O Enem é para selecionar os melhores. Então, é um mundo pensado para o que eles chamam de os melhores, é a meritocracia levada às últimas consequências. Então, vai comer se merecer, se você fizer por merecer. Comer não é mérito, comer é um direito. Então, o que é um direito e o que é mérito está sendo misturado, né? Aquilo que é direito à vida. A necropolítica diz que não há direito à vida. Há aqueles que merecem viver e os que não merecem. Pronto. E quem é que merece? Quem tem capital. É o capital que decide isso. Os pobres não merecem. Então, esse autoritarismo, esse grau de autoritarismo vem sendo implementado num processo que o Paul Singer tem definido a partir de um referencial que ele cita, não me lembro o nome, que ele chama de autoritarismo furtivo, né? Que é um autoritarismo que ele é um processo contínuo, né? Que ele vem por dentro das leis, tá? E ele, em geral, é implementado por líderes que são eleitos democraticamente, né? Então, a Rosângela citou a intervenção no Instituto Federal por conta da Lava Jato. O que foi a Lava Jato, gente? Ela utilizou a lei para praticar atos absolutamente ilegais, né? E isso foi em todos os campos, destruiu a economia do país, destruiu a indústria naval, destruiu a Petrobras. Muito mais a Lava Jato destruiu do que as corrupções que existem em todas as empresas no mundo todo. Inclusive, eu vi um comentarista norte-americano falando da corrupção dentro das petroleiras, né, e ironizando, inclusive, essa ideia que parece que agora o Brasil descobriu que existe corrupção nas empresas de petróleo, né, que é algo que o mundo inteiro sabe, e você combate por dentro com os mecanismos legais, enfim, sem comprometer a empresa, né? Mas o objetivo da Lava Jato era destruir a empresa, essa é a questão. Mas, muito bem, então, esse autoritarismo que a gente vê na educação, esse desrespeito aos processos democráticos, deve ser um alerta para toda a sociedade, porque há um autoritarismo sendo implementado por dentro das leis, por dentro das instituições, usando as instituições para isso, né? O que foi o impeachment, o golpe contra Dilma, se não foi o uso furtivo das leis para implementar, para dar um golpe, né? Usando um pretexto absurdo que, em seguida, foi reconhecido como legal. Agora não é mais crime, era crime só para tirar. Então, isso é o uso das leis, por dentro das leis, para implementar processos autoritários que vão se naturalizando. É na universidade hoje, no Instituto Federal amanhã,
é na escola pública depois da manhã, é no sindicato, enfim, né? Então, a defesa da democracia hoje, a defesa das liberdades democráticas tem que estar também no centro da nossa agenda. A disputa pelo orçamento público. Para quem vai o orçamento público? O que o orçamento público deve financiar? Isso também deve fazer parte dessa definição de democracia, né? Vai financiar o 1% ou vai financiar as necessidades e os direitos de 99%? Que país nós queremos? Queria fazer um gancho aí, Janes. Bom, eu acho que a tua definição sobre a vergonha que se tem de sentar à mesa com o Bolsonaro é excelente, mas, ao mesmo tempo, discretamente está todo mundo aplaudindo, né, o que esse governo vem fazendo, e não é por acaso que o ministro da Educação é um dos preferidos do Bolsonaro, né, ele sempre elogia em todas as vezes que ele vai falar, na reunião ministerial lá ele falou, e o Weintraub é o que melhor faz o serviço para o Bolsonaro, né, e realmente, como você falou, não está preocupado com a educação pública. O que me parece, assim, é que, principalmente dentro das universidades, o povo acordou meio tarde, assim, né? Acordou meio tarde, percebendo que nós estamos em estado de exceção desde do golpe da Dilma, né? E agora a gente está num momento de pandemia, um momento em que pede isolamento social e que há mais dificuldade de vocês, por exemplo, irem para a rua para fazer manifestações, que é o forte, em especial, dos trabalhadores da educação, né? O próprio diálogo dentro da escola, a articulação, isso tudo dificulta bastante, né? Então, a gente vem do golpe, o governo Bolsonaro, que é essa tragédia, e aí a gente chega no momento de pandemia em que vocês estão tendo dificuldade de articulação, de diálogo, enfim. O que eu queria que a gente conversasse, aprofundasse aqui um pouco, é sobre os ataques trabalhistas como um todo, assim, né? Do ponto de vista, por exemplo, do governo Ratinho Júnior, vocês a gente tem percebido que tem dificuldade de diálogo, de articulação aí, e ele vem tratorando aí com um monte de ataques trabalhistas, e do ponto de vista do governo federal também, né? A gente vê que, por exemplo, agora o último pontapé nos servidores foi esse congelamento dos salários, né, o projeto de congelar salários para poder socorrer os estados e municípios, brindado e coroado com a frase do Guedes, dizendo que iria colocar uma granada no bolso dos servidores. Então, eu queria que a gente pegasse esse tema, né, dos ataques trabalhistas nesse momento de pandemia que vocês têm dificuldades aí de se articular. Eu vou passar primeiro para a Rô, e depois, Jane, se você puder aí falar aí um pouco a respeito aqui, né, da situação local no estado do Paraná. Rô. Realmente, esse novo ajuda aos municípios e estados impactou diretamente ao servidor estadual e municipal. É uma assustadora, assim, a prática do darwinismo econômico que que é praticada, né, que é sustentada por esse governo, de que é uma seleção natural, que quem pode mais é que ganha, né, é assustadora. E a gente tem feito um combate quase corpo a corpo, e reaprendendo. Acho que tem uma coisa bacana, pensando dos dois lados da moeda, num processo de isolamento social, os sindicatos também estão se reinventando e aprendendo a lidar com esse distanciamento das suas bases, que é um distanciamento físico, mas necessariamente não é um distanciamento de ideias e de atendimento. Então, as comunicações virtuais têm nos ajudado nos movimentos de enfrentamento político. A gente teve uma ação bastante contundente agora, mesmo assim, apesar do veto do presidente, a nossa ação, junto com os parlamentares, senadores, deputados,
virtualmente, para que pudéssemos incluir inclusive categorias que não sofreriam essas perdas absurdas de ajuda, na ajuda dos municípios, foi considerável, e a gente teve, sim, uma vitória política, que foi, enfim, depois cortada pelo presidente, que não sancionou essa nossa articulação. Isso nos dá uma segunda possibilidade, que é uma possibilidade de marcar presença virtual com os deputados e senadores e a comunidade num movimento que não é físico, mas que é constante. Então, acho que aprendemos muito com isso, perdemos muito, e sinceramente, eu acho que a ideia não é nem ganhar, mas é não perder mais direitos, porque essa é a proposta desse governo que está aí, né? Tem um posicionamento de desconstrução do que é público e aí do serviço público. Estamos bem mostrando, as reportagens mostram, inclusive, aos servidores públicos da saúde que estão sofrendo e estão na linha de frente do combate, e são os que estão mais adoecendo com mais frequência, porque não tem EPIs necessárias e adequadas. Então, o descaso com o serviço público, o descaso com o que é público, o conceito do que é público, a ideia do que é para todos, ela é descartada. Você tem aí uma política de morte mesmo. Você não conseguir se sustentar, você não precisa viver, seu direito não é garantido. É toda uma ideia de construção para aqueles que já têm, que se mantêm e que vão conseguir cada vez mais, ou não perder nada, né? Pobre, se for pobre, se for preto, se for preta, que morra, né? Não precisa ficar do mínimo. Rosângela, o que nós temos acompanhado, e infelizmente o processo da chegada da pandemia no Brasil acabou interrompendo, era um ciclo de lutas de massa, né? Um ciclo de lutas sindicais ligadas à educação muito forte, né? Nós pegamos a virada do ano com diversos processos, né? A chamada pela questão do assassinato da Marielle, o ataque à educação, às universidades como um todo, e nós estávamos acompanhando um processo de resistência muito grande que foi, em tese, interrompido pelo coronavírus. E queria, antes de passar para a Jane, dizer o seguinte: nesse processo de resistência é fundamental que a gente resista, que a gente esteja organizado, mas, antes de tudo, vem a vida das trabalhadoras e trabalhadores. E depois, a discussão da proteção deles com relação a salário, com relação, né, das trabalhadoras e trabalhadores, com relação à sobrevivência, ao salário. E por isso que as centrais sindicais, junto com os movimentos, pressionaram o Congresso para que fosse aprovado o processo de auxílio, né, auxílio emergencial para os trabalhadores. Se dependesse desse governo, nem isso teríamos, né? E daí veio a pandemia, a gente acabou tendo uma ação mais interna, não deixamos de dialogar com ninguém, fizemos intervenção, fizemos acordos e conversas com os governos estaduais, puxados, capitaneados pela CUT, para que nós pudéssemos estar nesses processos bem próximos do que estava acontecendo. Mas a pandemia chegou e teve um start, né? Teve um recorte, e o recorte foi interrompido agora com essas lutas antirracismo, né, com o assassinato daquele trabalhador negro nos Estados Unidos, né, que efervenciou e voltou a ter manifestações em todo o mundo, inclusive aqui no Paraná, em Curitiba, na noite de anteontem, a qual a CUT hipoteca todo o seu apoio, né, todo o seu apoio,
mas não teve participação na organização daquele ato. Por quê? Porque está falando justamente isso. O momento é que a gente fica em casa. Nós estamos num pico ascendente da doença ainda e nós precisamos que os governos não flexibilizem as leis, as orientações sanitárias, porque o pico da doença do coronavírus ainda está em ascensão. E é nesse sentido que, depois, no final, quero fazer um convite a todas e todos de uma videoconferência que nós vamos fazer. E, nesse aspecto, Janes, nós precisamos ter isso claro. A resistência é fundamental, nós estamos juntos. Eu queria saber um pouco como que, na CUT Nacional, nós estamos vendo esse momento onde a resistência no mundo inteiro estoura, onde as pessoas indignadas, né, e do ponto de vista de resistência mesmo, estão indo para as ruas. A gente viu as torcidas organizadas, a gente viu agora os atos, né, anti-racismo que aconteceram e que levaram essas pessoas para a rua. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. A CUT está muito envolvida com todas as mobilizações que estão sendo organizadas no Brasil hoje. A CUT Nacional participa da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, que tem sido um importante espaço de elaboração conjunta de mobilizações e de ações políticas. A CUT está participando, nós participamos e ajudamos a formular a campanha Fora Bolsonaro. Estamos muito envolvidos e também construindo a campanha pela taxação das fortunas, né, porque é uma vergonha, é um escândalo, né, a isenção fiscal que existe no nosso país para os mais ricos, né? Nós professores, nós que somos do serviço público, temos um desconto absurdo de imposto de renda que vem no nosso salário. Proporcionalmente, nós pagamos mais imposto do que os banqueiros, gente. Eu pago mais imposto que o Banco Itaú, que o Banco Santander. Proporcionalmente, eu pago mais. Então, como é possível uma sociedade não discutir isso, né? Isentar os ricos da sua responsabilidade? Então, a CUT está muito envolvida com isso, porque para financiar as políticas, para financiar a saúde, a educação, a moradia, os direitos, né, um processo civilizatório, para financiar a pesquisa científica, precisa de recurso público, e o recurso público, e a fonte do recurso público principal é a taxa, são os impostos, que no Brasil rico não paga, né? Rico não paga imposto. Então, e rico aqui é preciso, inclusive, qualificar quem que é rico. Não é quem ganha 10 salários mínimos. Atenção, não é quem ganha 10 mil, 20 mil reais. Estamos falando de bilionários, né? Então, taxar os bilionários. Acho que precisamos falar assim, para que a classe média não ache que está falando com ela. Nós precisamos taxar os bilionários. Não é possível que um sujeito tenha uma fortuna de 140 bilhões, ganhe 19 bilhões em aplicações do rentismo, da especulação financeira, e não pague 1 centavo de imposto sobre isso. Tá certo? Então, estamos muito envolvidos nisso. Nós temos uma agenda, que não vai dar tempo de falar aqui, mas todos podem consultar. Nós temos uma agenda de mobilizações. Amanhã, dia 5, agora já é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas também é um dia de agitação e propaganda do Fora Bolsonaro. É importante todo mundo se envolver, né? E a campanha de taxação das fortunas. E nós temos aí, dia 5, dia 13, nós temos uma sequência de mobilizações que tem sido que tem feito com que a classe trabalhadora, aqueles que estão meio distraídos ainda, percebam que o que está em andamento, ou seja, é um novo regime de exploração, tá? Nos marcos de varrer. Qual é o regime de exploração? É varrer toda a legislação trabalhista, é varrer
toda lei que proteja o trabalho. Armar a população, abandonar os pobres à sua própria sorte, liberar a polícia para matar, e nós vimos o comportamento das polícias militares nas últimas manifestações, ameaçando pessoas desarmadas e protegendo uma pessoa armada com um bastão de beisebol. Né? Isso é muito simbólico da polícia militar. Então, o que o Bolsonaro representa e o que está em processo é um projeto de barbárie. E é isso que nós estamos confrontando. A CUT tem sido muito explícita, desde antes do golpe, a CUT já avisava, o golpe não é contra Dilma, o golpe é contra você, trabalhador, trabalhadora. Né? E isso está se concretizando. A outra questão, então, a CUT está muito envolvida, muito empenhada, trabalhando muito, né? Temos trabalhado muito na construção desses atos e temos mantido uma presença permanente no Congresso Nacional, né? A CUT tem dirigentes que estão em Brasília e que estão no Congresso Nacional todo dia acompanhando todas as pautas de votação e aquilo que afeta aos trabalhadores. Agora, é importante ressaltar que os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil votaram e elegeram uma bancada de inimigos no Congresso Nacional. Né? Nós elegemos banqueiros, elegemos latifundiários, que são a maioria no Congresso. Para construir uma maioria ali dentro, cada vez é um trabalho gigantesco lá dentro. Né? Então, nós também precisamos olhar nas eleições municipais o que é que vamos fazer. Vamos continuar elegendo nossos inimigos, né, para governar. E, por último, quero falar um pouco do Paraná também, né, dos ataques que temos sofrido aqui. O governo Rato Júnior tem desprezo pelos trabalhadores e suas representações. Essa é a verdade. E eu vou dar 2 exemplos de quem o Rato Júnior tira orçamento e para quem que ele dá o orçamento público. Então, muita gente não sabe que imposto de ICMS é imposto que não é a associação comercial que paga. Não são os empresários da associação comercial que pagam. Quem paga é você, sou eu, somos nós. Que quando compramos esse computador que a gente está usando, esse celular, ou a máquina de lavar, ou a geladeira, vem lá discriminado na nota fiscal, ICMS. E você paga esse ICMS. E o que os empresários, né? O que os empresários, donos das lojas comerciais fazem? Algumas bem conhecidas e bem partícipes do golpe, né? Eles embolsam. Em vez de colocar no fundo público, eles colocam no próprio bolso. E daí essa dívida ficou enorme. Ela ficou em 20 bilhões de impostos de ICMS, que no início do ano passado, o Rato Júnior enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para fazer um refis, um refinanciamento desse dinheiro que os empresários, grandes empresários do Paraná, roubaram do fundo público, porque isso é roubo. O ICMS não é deles. Eles são apenas os intermediários entre receber do consumidor e depositar no fundo público. Eles embolsaram. E daí a dívida ficou muito grande, eles disseram, ai, governador, como nós te elegemos, né? Porque o povo que votou no Ratinho Júnior, aquele pobre, aquele professor lá, meu colega que votou no Rato Júnior, acha, ai, ele vai fazer coisas boas para mim. Não, ele vai fazer coisas para os ricos. E isso é uma prova do que eu estou dizendo. E o que ele fez? Ele mandou um projeto de lei, lógico, o projeto de lei foi autorizado, porque na Assembleia Legislativa nós temos ali uma minoria com quem a gente pode contar, porque a maioria também é rico. Latifundiário, grande empresário, sobrenomes que estão há 300 anos, né, no poder político desse Estado.
E claro que foi aprovado. Eles vão ter 20 anos para pagar. A história, agora, quem é que vai acompanhar? Quem é que vai fiscalizar de fato se isso foi pago? Então, 20 bilhões de ICMS que nós pagamos saiu do fundo público para o fundo do bolso dos grandes empresários do Paraná. E de onde ele tirou? Ele tirou do servidor público. Exatamente. Que agora, as aposentadas e aposentados, vou citar só, assim, tiveram não só um aumento da alíquota de contribuição previdenciária, não só toda a desgraceira que foi a reforma da Previdência, ninguém mais se aposenta, a nova geração não se aposenta, gente. Sim. Mas só para dar um exemplo concreto, porque eu gosto de trabalhar no concreto, para as pessoas entenderem. Ele não só aumentou a alíquota de desconto, descontava 11, agora vai descontar 14. Para o aposentado, ele reduziu o teto de isenção. Então, até o mês passado, a isenção era até para quem ganhava até 5.900. Então, quem ganhava acima disso, pagava 11%. Agora vai pagar 14%, mas não para quem ganha acima de 5.900. E sim para quem ganha a partir de 3 salários mínimos, de 3 mil reais, mais ou menos. Ou seja, uma pessoa que ganhava 7.500, pagava em torno de 170 reais de previdência, no mês seguinte passou a pagar 640. Ou seja, nós tivemos esse trabalhador aposentado teve uma redução de 500 reais, praticamente, no seu salário. Então, de quem o governo Rato Júnior tira e para quem o governo Rato Júnior dá, mostra qual é o seu projeto. Além do que, ele tem feito toda uma política de priorizar os interesses privados na escola pública, né? As empresas privadas, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, hoje, é dirigida por interesses empresariais. A impressão que dá é assim, que eles acordam de manhã e dizem, o que vamos inventar para ganhar um dinheiro hoje? Janes. Usando a estrutura da Secretaria de Educação. As pessoas, os trabalhadores e os estudantes, que são a razão de existir da escola, não passam pelo rol de preocupações deles. Se a sociedade entender isso, nós começaremos a ter uma sociedade melhor, porque também vamos começar a ver quem é que a gente elege nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nos governos, né? Para falar da institucionalidade. Eu queria fazer um gancho para a gente ir para o nosso último bloco. A gente já está com mais de 40 minutos de uma boa conversa aqui. Cada bloco desse daria um programa, vocês sabem disso, né? Para quem está chegando, nós estamos discutindo aí o tema da educação pública, estamos no nosso terceiro programa da Quarta Sindical. Tem alguns comentários ali sendo feitos, não vai dar tempo para eu ler agora, mas eu peço para as pessoas que estão acompanhando, inclusive as debatedoras, que depois deem uma olhadinha ali nos comentários. Mas fazer um gancho para a gente ir para o nosso último bloco, para vocês fazerem um comentário aí sobre a educação à distância, né? Quando a gente comenta sobre a não preocupação com os alunos e professores, isso ficou muito claro aqui em nível estadual, mas também em nível federal, sobre essa imposição de uma educação à distância que não é educação à distância, né? Então, eu queria que você fizesse um comentário rápido, porque a gente já está no final do programa, Jane, sobre essa questão da educação à distância, porque teve aí uma ingerência também de uma empresa, né, que foi contratada, pouco diálogo, inclusive, com pessoas da própria Secretaria da Educação que conhecem, né, a questão de tecnologias educacionais, não foram consultadas. Então, se você quisesse, até para finalizar aí a tua fala sobre o governo estadual, e depois a gente finaliza com a Rô, para falar sobre esse tema da educação à distância, e finalizamos com um recado que o Márcio também tem para dar para todo mundo. Janes, faz um comentário aí, então, sobre a educação à distância, então, já nesse da questão privatista. Eu vou retomar aquilo que eu falei lá no começo, tá? O Rato Júnior, ele é apoiador de Bolsonaro.
ele foi um dos poucos governadores que não assinaram um manifesto crítico ao posicionamento do Bolsonaro em relação à pandemia. Porque o Bolsonaro acha isso mesmo. E daí que estão morrendo? Até porque quem está morrendo é quem? É pobre. Né? Na sua maioria, é pobre. Tem morreu artista, morreram. A preocupação deles era estancar a mortandade na classe A, na faixa dos mais ricos. Resolvido isso, dane-se o resto, pode morrer. Esse desinteresse pela vida da maioria é o mesmo desinteresse que uma pessoa como o Rato Júnior tem pela vida da maioria. Ele é rico. Ele é um rapaz que já nasceu rico. Nunca teve que ganhar o pão de cada dia. Nunca foi muito louco pelo estudo, né? Não dá valor para a educação. Não dá valor, e menos ainda para a escola pública. A mentalidade neoliberal entende que tudo que é público pode ser objeto de lucro para alguma empresa. A ideia do direito à educação somos nós que defendemos. Nós do campo da esquerda, nós do campo democrático popular, nós do campo socialista. Nós entendemos que o centro da preocupação deve ser o social e não o capital. Que o que produz riqueza é o trabalho. A associação comercial produz riqueza, gente? Ou é o trabalho do trabalhador? Por que eles estão desesperados para que os trabalhadores voltem para os seus locais de trabalho? Porque é o trabalho que gera riqueza, não é o capital. É o trabalho que produz riqueza. Ponto. A escola, na Secretaria de Educação, foi feito, o governo do Estado fez um contrato sem nenhuma transparência. Nós não sabemos quanto custou isso, porque de graça que não foi. Depois teve contrato com as redes de TV. Foi discutido aonde isso? Foi aprovado aonde isso? Tudo em nome da emergência. Então, não há transparência, não há diálogo nenhum com quem faz educação. Eu estou em sala de aula, não sei se vocês sabem, porque o governo do Estado não reconhece o meu mandato sindical. Isso também faz parte de um processo autoritário, de não reconhecimento da legitimidade das organizações sindicais. Então, eu sou dirigente nacional da CUT e não tenho liberação para exercer o meu mandato. Então, estou em sala de aula. E o que eu tive que fazer em plena pandemia? Eu tive que aprender a lidar com um instrumento que eu nunca lidei na vida, o que me acrescentou tensão, nervosismo, muito estresse emocional, porque eu não tinha a menor ideia de por onde começava. Eles fizeram um contrato sem conversar com o sindicato. Não estou nem dizendo que nós somos contra medidas que possibilitem os alunos continuarem com as suas atividades escolares. Mas fazer isso sem conversar com quem faz educação, com quem está lá na escola, com quem está lá na sala de aula, sem falar com o sindicato, gente, que representa esses trabalhadores, e que, inclusive, poderia sugerir medidas muito interessantes para melhorar esse processo. Não teve transparência no contrato, não teve debate nenhum com educadores, foi uma decisão empresarial, uma decisão cujo único objetivo foi, assim, se não é, a impressão que dá é que o único objetivo foi como é que vamos ganhar dinheiro com isso, tá? E que está absolutamente indiferente ao fato
de que percentuais que variam de 30% a 40%, às vezes alguns falam, em algumas regiões, mais de 50% dos estudantes não têm acesso. Então, como é que eu posso pensar não é nem ensino à distância, né, gente? Você fazer aula remota com criança, ou seja, no ensino médio, eles não têm essa autonomia toda. E outra coisa, sem conversar com educadores. Não conversaram com a educação. Cara, é igualzinho o Ministério da Saúde, entrega o Ministério da Saúde para o militar. Não precisa conversar sobre a saúde da população com os trabalhadores, com as autoridades médicas. Ou seja, não precisa conversar sobre uma medida que afeta milhares, são 1,5 milhão de estudantes, sem conversar com as autoridades, que eu digo autoridade pedagógica do Estado. Ou seja, qual é o projeto que orienta isso? Qual é o interesse que orienta isso? Está sendo devastador. As pessoas estão fazendo, porque daí, e pior, é ameaça. O autoritarismo presente nisso, tem ameaça agora todo dia, controle, medidas de repressão e de controle permanente, usando os aplicativos e essa parafernália digital, né? A Rosângela trabalha com isso. Eu sei que a Rosângela trabalha com esse campo de ensino à distância. Pergunta se alguém, especialista da área, foi chamado para orientar, para discutir, para como preparar, enfim. Foi jogado em cima de nós isso. Foi jogado em cima dos estudantes, das famílias, sabe? Como se ignorando realidades. Para encerrar, eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga professora, tá, lá de uma região de criança, de área rural, que não tem luz elétrica em casa. Porque o Paraná, o Sul Maravilha, tem regiões que tem famílias ainda, agora voltamos a ter famílias que não têm luz elétrica. Ela prepara o material, ela pega o seu carro, paga a gasolina com os seus pequenos salários, vai lá nas casas das pessoas entregar o material, ela faz a cópia e vai entregar o material escrito para as crianças. Isto é ensino à distância. Então assim... Distância da pedagogia, né, Gênesis? A despreocupação com os estudantes é brutal, sabe? É brutal. Sabe, eu também tenho preocupação que muitos colegas têm, que depois vai ter que repor, Mas não, a reposição não é a única saída. Nós podemos pensar outro calendário, nós podemos pensar em unificação de calendário, nós podemos pensar em inúmeras soluções democráticas, pedagógicas, mas este governo não é democrático e despreza os trabalhadores. Antes do começo do programa, a Rô estava falando, né, em relação a não conceber isso como educação à distância. Queria te ouvir, Rô, sobre isso. Primeiro liga o microfone, senão ninguém me ouve. O sindicato fez uma defesa enfática com relação ao conceito, né, de educação à distância. No Instituto Federal tem uma proposta de atividade pedagógica não presencial, porque a gente entende, defende que nosso primeiro objetivo é a saúde da comunidade escolar, trabalhadores da educação e estudantes. Essa é a nossa primeira defesa. Com relação à defesa da saúde do docente e do técnico e das escolas, tem que ir isolamento social para a gente não aumentar mais a pandemia. Como disse o Márcio, aí, a gente nem chegou no pico, estamos quase a 30 mil mortos, superamos a França, a Itália, e
quiçá não vamos chegar a superar os Estados Unidos. Assustador a forma como a pandemia está se espalhando, porque tem uma imagem de normalidade. Bom, dito isso, outra defesa que assumimos é a liberdade de cátedra do docente. Então, isso é constitucional, nós temos direito de cátedra. E tendo direito de cátedra, inclusive, a defesa dos trabalhadores que não querem fazer essa atividade pedagógica não presencial, que é o que o Instituto trabalhou e está oferecendo. E que não é EAD. EAD é uma forma de ensino que tem toda uma estrutura que dá suporte. Material pedagógico precisa ser pensado com antecedência, precisa de uma plataforma estável, formação docente, docentes que trabalhem e que tenham familiaridade com os instrumentos de comunicação virtual. Então, tem todo um procedimento de trabalho e suporte material para que eu consiga ofertar uma educação em EAD. E esses estudantes têm que também estar preparados, acho que essa não é a palavra, mas entendendo que essa é uma forma de educação diferente da presencial. Eu preciso ter uma outra disciplina, enfim, tem todo um contexto da EAD que não se aplicaria da forma como foi enfiado goela abaixo pelo governo do Estado do Paraná, infelizmente com os colegas docentes, infelizmente com a comunidade dos estudantes, que a gente tem alunas nossas e alunos nossos que têm filhos na rede pública estadual e que estão apavorados, colegas que relatam expõem os trabalhadores da educação a uma situação constrangedora, porque não tem suporte para fazer essa atividade. Enfim, o Instituto fez um embate na liberdade de cátedra, na proteção da vida dos estudantes e, principalmente, nos estudantes que não têm ou não teriam acesso a essa atividade à distância. Então, fomos muito enfáticos nisso, junto com a reitoria. A reitoria, no pró-reitor de ensino, fez um diálogo aberto para essa construção de orientação para essa oferta. O nosso entendimento é que o retorno não será, a escola não é mais, o mundo não será mais o mesmo depois que nós retornarmos às atividades presenciais. A gente precisa pensar num processo de escalonamento, a gente vai precisar pensar que não é possível mais 30 alunos em sala de aula, tem que ter um distanciamento. Como é que você vai fazer essas alternativas pedagógicas para os estudantes que não estão naquele momento na escola? Então, tem todo um processo, um procedimento, um protocolo de retorno que precisa ser pensado também. Não dá para abrir a porta da escola e botar a criançada para dentro, vamos lá, nada aconteceu, está tudo certo, vamos... Todas essas questões a gente está discutindo e não é EAD. São atividades híbridas que as pessoas os estudiosos estão fazendo para a pauta agora, ou atividades de trabalho na escola e fora da escola, né, que seria uma metodologia de alternância que é usada na educação do campo, que pode ser adaptada para a educação nas cidades, mas tudo isso tem que ser pensado, e tem que ser pensado com qualidade, tem que ser pensado com inclusão e com segurança, e principalmente tem que ser pensado com quem faz educação e estuda educação. Não dá para alguém tirar da cartola e achar que descobriu a roda. E como para fechar minha fala, e deixar como recado, eu quero reforçar o que a Janisley falou, porque isso é importantíssimo. Nosso trabalho público, ele precisa ser legislado. A gente responde à legislação. Para ter uma legislação favorável à população, é necessário que tenhamos legisladores que entendam a educação e o bem público como para todas.
Então, eleições municipais são fundamentais. Vereadores e prefeitos que defendem a democracia, entendem o bem público e comum como prioridade e como pauta importante, que tem no seu histórico esta ação, não adianta o cara ir lá falar que entende, mas que tem no seu histórico o financiamento de grandes empresas, porque não é para você que ele vai trabalhar, é para as grandes empresas que o elegeram. Então, é importantíssimo que tenhamos pessoas que defendam a democracia e o bem público nos municipais, tanto vereadores quanto prefeitos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Rosângela. Obrigado a você, Janisley. Nosso programa, geralmente, ele tem um tempo de 40 a 50 minutos, e nós já estamos com 1h10 de programa, com uma audiência relativamente alta. Então, foi um programa bem legal. Queria, de coração, e acredito que toda a produção do programa faz isso também, agradecer a Janisley, né, nossa dirigente da CUT Nacional, né, e também aqui da APP Sindicato, agradecer a Rô Gonçalves, presidenta do Sindidutec. Queria fechar esse Quarta Sindical de hoje com um convite para que todas e todos participem da live que vai acontecer, de uma videoconferência do Fórum de Liberdade Sindical, na sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, onde nós vamos estar em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, a Procuradora do Trabalho, a doutora Margarete de Carvalho, vai estar conosco, junto com todas as centrais sindicais e as federações, que vão passar um panorama de como que está a pandemia nos ramos, nas categorias. Então, é uma live bem legal, importante, para a gente ter instrumento e argumento para poder os sindicatos, federações, as centrais, estarem dialogando com o Ministério Público no sentido de não permitir essa flexibilização indiscriminada do isolamento, porque, como a gente diz, nós acreditamos, e isso quem diz são as autoridades sanitárias, não somos nós, que ainda nós estamos numa ascensão do pico da pandemia. Por isso, essa videoconferência acontece, então, na sexta-feira, dia 5. Todos estão convidados pela live, né, acompanhar, divulgar, porque vai ser muito importante. Me despeço aqui agradecendo a minha companheira de bancada, a jornalista Ana Caldas, a Janisley, a Rô, e até o próximo. Nós agradecemos. Quarta-feira que vem, às 11h30, nós nos vemos por aí. Muito obrigado. Um abraço.